O vídeo de hoje é para mostrar a importância de você eleger gente séria, responsável, ou gente que pelo menos não sejam palhaços que vão para as assembleias, para as câmaras, para o Congresso, para fazer esse tipo de palhaçada. Aliás, com todo respeito aos palhaços, mas o deputado que eu vou mostrar hoje, ele ajudou a tomar uma decisão que hoje impacta a vida de mais de 4 milhões de pessoas no Pará. Foi a decisão de vender a Cozampa ou de diminuir as funções, as atribuições da Cozampa e entregar o serviço de água, de abastecimento de água e de saneamento do Pará para uma empresa, para a empresa que é a empresa AEGE, que depois criou uma subsidiária chamada Águas do Pará, que é essa empresa que quem mora no Pará sabe que presta um serviço horrível, diminuiu a qualidade do serviço, que já não era excelente na época da Cozampa, mas está ainda pior. As pessoas estão sofrendo com dias e dias sem água em casa e, para piorar, a Águas do Pará está aumentando a tarifa, todo dia criando uma tarifa, uma cobrança nova, e as pessoas estão desesperadas, né? Isso tem acontecido muito, e se você não sabe, não está por dentro do que eu estou falando, eu recomendo que veja os últimos vídeos que eu publiquei aqui no YouTube e no Instagram, que está relatando essa grande crise de abastecimento de água que está acontecendo no Pará. E essa crise, ela teve um capítulo fundamental no dia 20 de dezembro de 2023, quando o governo do Pará mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que fazia uma mudança no ordenamento jurídico lá do Pará, que permitiu mais tarde a concessão ou a privatização do abastecimento de água para Águas do Pará. Essa votação aconteceu nesse dia, né, na Lepa, em Belém. Foi uma sessão que durou 6 horas, mais de 6 horas. E eu vi todo esse vídeo porque eu estava curioso. Eu queria saber o que os deputados estaduais disseram nesse dia, né? Como é que foi essa votação que permitiu essa medida que, bom, está prejudicando milhões de paraenses. Então eu vi toda essa sessão e eu vou trazer um trecho dela agora para mostrar para vocês qual foi o nível do debate naquele dia na Lepa. Esse é um vídeo importante, bom, eu considero muito importante, então se você quiser ajudar no meu trabalho, eu já te peço para dar aquele like na confiança, né? Pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal, por favor, porque a ideia é que esse tipo de conteúdo, esse tipo de reportagem chegue a mais gente e realmente cause um impacto na vida e nas lutas sociais, principalmente lá da Amazônia, do Pará, que é o meu estado. Meu nome é Adriano Wilkes, eu sou jornalista, estou fazendo esse trabalho de reportagem já há mais de um ano aqui nas redes sociais e a pauta de hoje é a privatização da Cozampa e eu vou contar essa história a partir dessa sessão na Lepa. Esse vídeo, eu vou colocar o link dele aqui na descrição, né, na descrição do vídeo, para você mesmo, se quiser ver toda essa sessão. Eu não recomendo, é chatíssima, são mais de 6 horas, mas eu vou trazer aqui um momento que eu achei importante. Nos próximos dias eu vou trazer outros momentos dessa sessão para a gente entender, né, qual foi o processo que levou à privatização da Cozampa. 6 de 2023, próximo orador, deputado Wesley Tomás. Essa é a deputada Silene Couto, do MDB, ela estava presidindo a sessão. Senhora nesse presidente, dia. sobre essa matéria eu tenho uma opinião muito bem definida. A água, ela é certamente um bem essencial. Bom, esse é o deputado Wesley Tomás, né? Eu já conheço esse cara já de algum tempo, porque ele é uma figura curiosa. Eu até trouxe aqui o Instagram dele, aqui, ó, Wesley Tomás. Ele é deputado estadual, ele se descreve como cristão, casado, pai, administrador e defensor do setor produtivo. Daí você tira, né, o perfil da pessoa, mas ele é um sujeito curioso, porque ele é da região do oeste do Pará, do Tapajós, que é uma região rica em recursos naturais, mas ultimamente tem sido muito atacada pelos interesses do agronegócio e da mineração. A gente tem falado muito sobre o tema de Belo Sun, né, que é uma mineradora canadense que quer se instalar lá na região de Altamira e de Senador José Porfírio para instalar uma grande mina de ouro para levar o ouro da região e vender fora do país. Também é uma região bastante ameaçada pelo agronegócio. Eu tive lá no ano passado e eu já tive outras vezes antes disso e eu percebi essa mudança na região. A região está sendo totalmente dominada por fazendas de soja, por milho, agora por gado também chegando cada vez mais, e é uma região que a gente tem que ficar bastante atento, porque é uma região super importante. Tem Santarém, que é uma das maiores cidades do Pará, e está sendo muito atacada pelos interesses que esse deputado defende. E ele é um deputado curioso porque ele é um bolsonarista.
E a gente pode ver que ele é bolsonarista por esse tipo de postagem aqui, ó. Bandeira do Brasil. Mas eu queria mostrar principalmente essa aqui, ó. Essa aqui. Uma postagem que ele fez em homenagem ao capitão. Então ele é um cara de extrema direita. Na época do governo Bolsonaro, ele fazia visitas a Brasília, tirava foto, porque ele representa o setor, justamente o setor do garimpo, né? Ele se considera o deputado do garimpo, o garimpeiro que defende os interesses dos garimpeiros ali da região. Só que apesar de bolsonarista, ele também é barbalhista. Acredite se quiser, olha só, vários posts aqui com Helder Barbalho, com gente próxima ao governo. Porque o que aconteceu? O Helder, querendo o voto dos bolsonaristas, ele acabou se aproximando desse tipo de gente, desse tipo de deputado, e ofereceu algumas vantagens, algumas benesses para os garimpeiros lá da região. Então o Helder criou um projeto para legalizar uma série de garimpos lá na região do oeste do Pará e do sul do Pará também. E por causa disso, o Wesley Tomás acabou se bandeando para o lado do barbalismo. Então ele é essa figura de extrema direita, por um lado. Por outro lado, ele vê vantagens no governo Helder Barbalho. E por isso ele está, né, fazendo várias articulações e defendendo as pautas do governo. Olha ele aqui com o Helder, com o Chicão. Enfim, uma figura curiosa. Mas o que eu queria falar sobre ele é sobre a opinião dele a respeito da privatização da Cozampa. Antes, um contexto sobre o que estava sendo votado nesse dia na Lepa. Para privatizar a Cozampa ou para privatizar o abastecimento de água e de saneamento do Pará, o Helder precisou mudar o ordenamento jurídico de como se dava antes o abastecimento e o saneamento das cidades do Pará. Porque pela Constituição de 88, o serviço de saneamento e abastecimento de água ficava a cargo dos municípios, né? Então, cada município podia criar a sua empresa pública, a sua forma de fazer o abastecimento de água e o saneamento. Com o Marco Geral de Saneamento de 2020, no governo Bolsonaro, se estabeleceu uma meta de universalizar a água e o saneamento no Brasil inteiro, e a forma de você atingir essa meta seria através da privatização de serviços, da privatização de todos os serviços de abastecimento e de saneamento do Brasil inteiro, né? Esse é o grande modelo que foi adotado no Marco Geral do Saneamento. Mas para os estados fazerem isso, eles precisam passar por essa barreira imposta lá pela Constituição de 88, que dizia que o saneamento e o abastecimento de água ficaria a cargo dos municípios. Para as empresas, para essas grandes empresas que estavam interessadas em abocanhar esses serviços, né, em privatizar esse serviço, havia um problema nessa pulverização de empresas, né, públicas que faziam esse serviço, né, essa função nos municípios. Para as empresas é mais interessante elas firmarem contratos maiores com o estado inteiro do que tentar fazer com cada cidade, né? Então, para permitir a concessão, a privatização do serviço de água e saneamento, os estados começaram a criar o que eles chamam de micro-regiões de saneamento, de água e saneamento. As micro-regiões são uma forma de você regionalizar os serviços que eram municipais. Então, em vez de você ter o serviço de Belém, de Marituba, de Ananindeua, de Paragominas, de Parauapebas, tudo pulverizado, você cria a micro-região do Pará, que apesar de ter esse nome, ela engloba a maioria dos municípios do Pará. No caso da micro-região do Pará, foram 128 municípios, dos 144 do Pará. Os outros que não abarcaram isso é porque já tinham outros contratos com outras empresas assinados individualmente, né? Cada cidade com cada empresa. O caso, por exemplo, de Barcarena, que já era da Águas do Pará, já tinha um contrato com Águas do Pará antes da Águas do Pará, de fato, chegar no estado como um todo. Então, para permitir a privatização, o Helder precisava criar essa micro-região que abarcava a maior parte dos municípios do Pará, e para fazer isso, ele mandou esse projeto de lei para a Lepa numa das últimas sessões do ano. Eu acho que foi até a última, no dia 20 de dezembro. Na verdade, ele mandou esse projeto no final de novembro e em menos de um mês ele tramitou em todas as comissões, inclusive na Comissão de Justiça lá da Lepa. Não teve muito debate, teve uma audiência pública, e nessa audiência pública feita pela Procuradoria-Geral do Estado, a maior parte das pessoas que foram para essa audiência foram contra o projeto, porque sabiam que era um projeto que permitiria a privatização da Cozampa. Mesmo assim, o governo forçou a barra e fez o projeto passar por todas
as comissões até que ele chegou no plenário da LEPA nesse dia para ser votado. Então, o que estava em jogo aqui era a criação dessa grande microrregião de águas e saneamento do Pará, que permitiria, meses depois, a privatização, o leilão e a entrega desse serviço do estado inteiro para a AGEA, para Águas do Pará, que foi o que de fato aconteceu. Então, bora ver o que o deputado Wesley Tomás teve a dizer sobre essa votação. Porém, ela precisa ter qualidade. Ela precisa atender o povo. E do jeito que está, é uma vergonha para o povo paraense a água. E não existe. A Cozampa, de onde eu venho, não existe no Tapajós. Ninguém tem essa água. E daí, nós temos na Amazônia várias espécies de animais em extinção. Se eu vou pegar ararazu, que está em extinção, e eu pegar a vaca não está em extinção, porque a vaca tem dono. E o que não tem dono não é de ninguém, ninguém cuida. Nós precisamos de água, e água de qualidade. E não... Essa comparação, obviamente, é esdrúxula, é ridícula. Ele está comparando, né? A ideia é um animal selvagem que não tem dono, porque é selvagem, está na natureza, ele entra em extinção facilmente, né? Porque, enfim, vai ser caçado, o seu habitat vai ser destruído e ele vai entrar em extinção. E aí ele compara o animal selvagem com o gado, com a vaca, que não está em extinção, pelo contrário. No Pará, por exemplo, existe mais vaca do que gente. E ele explica isso pelo fato da vaca ter dono. Então, é como se o dono tivesse, o olho do dono protegesse o animal. E aí ele compara isso com a água, né? A água, de fato, não tem dono. Aliás, todos somos donos da água, né? O brasileiro, o ser humano, é dono da água que existe no planeta. E aí ele fala que a água não existe em Santarém porque ela não tem dono. O que ele, na verdade, ele defende é que o dono da água não sejamos nós, não seja o público, sejam empresas privadas, né? Sejam empresas privadas, porque aí, a água tendo dono, ela estaria protegida. Enfim, uma lógica que só podia partir dessa cabeça aqui mesmo, né? Não é uma palavra contrária que vai fazer eu mudar a minha opinião a respeito disso. É um projeto extremamente importante para o Pará. Precisa ser discutido? Precisa. Dá para votar na dúvida? Talvez não. Agora, se tiver que privatizar para melhorar a qualidade de água para o povo paraense, eu sou a favor. E não é meia dúzia de pessoas que são arrastadas por partidos que só querem ganhar no grito que vão fazer mudar o meu voto, Coronel Nil. E quando eu tenho dúvida de uma matéria, aqui eu tenho muita facilidade para escolher. Quando eu tenho dúvida de um projeto, se o PT é a favor, eu tenho que votar contra, que daí eu vou estar tomando a decisão correta. Obrigado, senhor presidente. Tá aí. O deputado Wesley Tomás, assim que ele toma a decisão dele, né? Aqui eu acho que não deu para ouvir direito, porque o microfone dessa sessão estava só lá no plenário e não estava nas galerias. Então aqui você tem o plenário, né? Os deputados aqui, o púlpito, mais na frente, e em cima você tem as galerias, onde o público, as pessoas podem assistir a sessão. Nessa sessão, foi muita gente dos movimentos sociais, dos sindicatos urbanitários do Pará, gente que estava protestando contra a possibilidade da privatização da água e do saneamento do Pará. Então, enquanto o Wesley estava falando e estava defendendo a privatização, o povo lá nas galerias estava protestando. E aí, por isso ele disse que não me importo com quem só quer ganhar no grito, né? Ele estava fazendo uma menção ao povo que estava protestando, porque já sabia o que ia acontecer com a privatização, né? Estava muito claro. E aí, gente, aqui é a lacração, né? É isso que dá a eleger um deputado que quer ganhar na lacração, né? Ele faz uma frase de efeito e aí você percebe que ele fala assim, dá para votar em dúvida? Talvez não dê, né? Deixando claro que está em dúvida. Mas como é que ele resolve a dúvida dele? Resolve desse jeito, né? Se o PT é contra, então ele é a favor. E de fato, nesse dia, o PT foi contra esse projeto. Daqui a pouco eu vou explicar em que termos o PT foi contra. Mas graças a essa posição do PT, o deputado Wesley Tomás, lá da região do Tapajós, no Pará, votou a favor da privatização da Cozampa. Foi isso que ele fez. E aí, qual a consequência prática desse voto do Wesley Tomás? Essa aqui, ó. Matéria do dia 22 de abril de 2026, portanto,
menos de 3 anos depois daquela votação lá na Alepa, da votação do Ashley, do voto do Ashley, o que aconteceu foi isso, sem água. Moradores reclamam de falta de água em vários bairros de Santarém. Santarém é a principal cidade da região do oeste do Pará, de onde vem o deputado Ashley. Moradores dos bairros Aeroporto Velho, São Cristóvão e Santa Clara registraram transtornos provocados pela falta d'água. E aqui, torneira, não sai nada dela, e a matéria segue. Moradores de diversos bairros de Santarém, no oeste do Pará, amanheceram essa quarta-feira, logo após o feriado, enfrentando um problema que já se arrasta há dias, a falta de água nas torneiras. Em algumas localidades, o desabastecimento já dura até 4 dias. Aí tem uma aspa aqui. Estamos sofrendo com essa falta de água e ninguém nos dá uma explicação. Queremos respostas. Por favor, o que está acontecendo? Questionou um morador em mensagem encaminhada à produção de jornalismo da TV Tapajós. Seria interessante esse morador perguntar para o deputado Ashley Thomas, né? Perguntar para o Ashley Thomas qual que é, o que está acontecendo, por que está faltando água em Santarém. E aqui não existe nenhuma, pelo menos aqui, nenhuma postagem em relação à falta de água na região dele, né? Uma falta de água que é resultado direto do voto que ele deu lá em 2023. Porque é um voto totalmente despolitizante, né? Superficial, é um voto de lacração, né? Então é isso. Obviamente esse cara é a favor de privatização, né? Porque é um cara de direita, de extrema direita, que você fala em privatização, ele vai querer privatizar tudo que ele puder. Até porque, não estou dizendo que é o caso dele, mas muitos desses deputados, eles se beneficiam, inclusive economicamente, dessas privatizações dos serviços públicos, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. É a apresentação institucional da EGEA, que é a empresa que ganhou o leilão que o governo do Pará fez em 2025, né? Depois do voto lá do Ashley e da aprovação do projeto na Alepa, houve o leilão, a EGEA ganhou, e a EGEA, essa aqui é a apresentação que eu encontrei, a apresentação que a EGEA faz ao mercado, para mostrar como estão as finanças, como estão as contas, e para conseguir captar mais investimento, né? Então, obviamente, é uma peça institucional e de propaganda. Eles estão, né, se vangloriando de como é que funciona o modelo de negócios deles, né? E aqui já está, esse é um documento de 2025, já estão aqui os 128 municípios do Pará que a EGEA hoje toma conta, né? O que fornece água e saneamento para esses municípios. Aqui está a margem de lucro dessa empresa, no valor de 10,9 bilhões, com mais de 370 contratos sob gestão no Brasil inteiro, com prazo médio de 31 anos. No caso do Pará, o contrato é de 40 anos, tá? E aqui eles mostram quantos bilhões eles já receberam de aporte nos últimos 5 anos, mostram os principais acionistas deles. O Itaú está aqui entre os principais acionistas. E aqui tem uma coisa muito importante que eu tenho certeza que o deputado Ashley Thomas não leu, não analisou quando deu aquele voto lacrador dele, que é isso aqui, ó. A EGEA faz um comparativo entre o modelo de contrato deles e o modelo de contrato que os outros players do mercado fazem nesse tipo de acordo, né, com o poder público. Então, o que eles estão dizendo aqui é que o modelo normal, ele é benéfico, mas eles têm alguns prejuízos para o prestador de serviço, para a empresa. No caso deles, segundo eles, é tudo muito positivo, né? Então, por exemplo, aqui na definição da tarifa, o modelo discricionário, o modelo natural, o reajuste de tarifa segue diversos fatores que não seriam tão benéficos para a empresa. No caso dos contratos que a EGEA faz, o reajuste ele é fixo, a tarifa é fixa e tem reajustes anuais pelo índice da inflação, né? Só que, além disso, o modelo da EGEA também tem a possibilidade de fazer várias revisões tarifárias ao longo do ano para possibilitar o que eles chamam de reequilíbrios econômico-financeiros. O que são esses reequilíbrios econômicos financeiros? É você repactuar o contrato frequentemente para que ele seja mais vantajoso economicamente para a empresa.
E é isso que eles consideram, eles apontam para o mercado como um ponto positivo para o modelo deles, né? E aqui, por exemplo, tem essa tabela aqui, para mim é fundamental, ó, esse gráfico aqui, porque eles dizem que eles comparam o IPCA, que é o Índice Nacional de Inflação, né? E eles comparam com o reajuste da tarifa que eles conseguem. Por exemplo, em 2024 o IPCA foi 4,8%, mas a tarifa média deles reajustou 9%. Em 2025 o IPCA foi 4,3%, mas a tarifa deles média reajustou 7,5%. O que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo para o mercado, a gente é tão bom que a gente consegue aumentar a tarifa acima da inflação com frequência, né? É isso que eles estão dizendo. Então, invistam na gente que vocês vão ter retorno, porque o nosso modelo de contrato, ele prevê reajuste de tarifa acima da inflação. Um dos fatores está aqui, ó, é o fator X. O fator X é uma política que foi implementada nos modelos de reajuste tarifário, que ela prevê que quando há uma eficiência operacional, quando a empresa, a concessionária, consegue estabelecer metas de eficiência operacional e consegue economizar nos seus custos, uma parte dessa economia, dessa eficiência, ela tem que ser repassada para o consumidor na forma do rebaixamento da tarifa. Esse é o fator X, é uma coisa positiva. Isso é o que existe no contrato padrão desse modelo de concessão. Então você coloca esse fator X para que, se a empresa conseguir ter ganhos de eficiência, uma parte desses ganhos eles se revertem numa tarifa menor. No modelo da EGEA, segundo eles estão dizendo nesse folder aqui, nessa apresentação, não existe fator X. Todos os ganhos de eficiência são capturados pelo operador. Então, eles conseguem aumentar a margem de lucro, né? Conseguem ganhar mais dinheiro em cima da tarifa que é cobrada das pessoas que estão submetidas a esse tipo de contrato, né? Isso são dados públicos, né? São dados que a empresa apresenta para o mercado, e eu tenho certeza absoluta que esse senhor aqui, o Ashley Thomas, não tem ideia disso. Ou pode ter até ideia, mas não levou em consideração esses números, esses dados nesse voto aqui. Tudo que importava para ele era ser contra o PT. Ser contra o PT. E é isso. Esse é o tipo de político que é eleito, né? É eleito e reeleito para fazer esse tipo de coisa. Aí vocês me perguntam, é uma pergunta legítima. O que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, a primeira coisa que eu faria é nunca mais eleger esse tipo de sujeito. Tem uma coisa que até esqueci e vou retomar porque eu prometi para vocês que eu faria uma avaliação sobre como é que foi a participação do PT e dos partidos de esquerda, na verdade o PT e o PSOL, nessa votação. Então eu vou voltar aqui para mostrar. Essa aqui é a tela final, depois que a votação se iniciou, né? Aquele momento que o Ashley falou era um momento dos debates, né? Então várias pessoas foram falar, vários deputados foram falar, foram dar seu posicionamento, e ao final da votação, que durou, sei lá, pouco mais de 2, 3 minutos, a votação em primeiro turno dessa matéria, desse PL que levou à privatização da Cozampa, terminou dessa forma. Foram 35 votos, sendo 27 no sim, pela aprovação do PL, 6 no não e uma abstenção. Na verdade, 34 votos, está dizendo aqui. A imensa maioria dos deputados votou pela privatização da Cozampa, todos da base do governo, praticamente todos, só o Rony Silva não, né, votou não, mas todos os deputados, praticamente todos os deputados da base do governo e os bolsonaristas, aqui você consegue ver o PL, por exemplo, votando praticamente todo, apenas com uma abstenção aqui. Só quem votou contra foram a Lívia Duarte, do PSOL, e os 4 deputados do PT, o Carlos Bordalo, o Diceu Tencaten, o Elias Santiago e a Maria do Carmo. Agora, como é que foi essa disputa, né? Eu vi, como eu falei para vocês, toda a sessão, e o que aconteceu foi que esse projeto foi apresentado
E o PT e o PSOL foram contra logo no começo. Eles tentaram, segundo disse o Liceu Tenkaten, na sessão, tentaram tirar o projeto de pauta, conseguiram um adiamento. Esse projeto seria votado uma semana antes, mas em conversas com o Chicão, com o presidente da LEPA, eles conseguiram adiar. E quando eles perceberam que eles não teriam voto para derrubar, porque eles são minoria, eles adotaram uma postura de redução de danos, digamos assim. Então eles apresentaram 5 emendas ao projeto, e a maior parte das emendas não era para derrubar o projeto, a parte principal do projeto, mas era, por exemplo, para garantir a participação de outras entidades no conselho gestor dessa micro-região. Então eles tentaram fazer isso, e também a deputada Lívia tentou garantir alguns direitos aos servidores da COSAMPA que temiam o que de fato aconteceu depois, a perda de emprego, a perda de direitos desses servidores, né? Então essas emendas foram para tentar garantir esses direitos, mas a maior parte delas foi derrubada, não conseguiu ser aprovada, porque, enfim, o governo tem a maior parte dos deputados, né? Nesse caso específico da privatização. Os bolsonaristas também apoiaram essa pauta, e aí ficou muito difícil manter qualquer vitória diante desse projeto, né? Então o PT e o PSOL fizeram uma posição, a posição da Lívia Duarte foi a mais aguerrida, digamos assim, porque ela falou claramente que era um projeto que permitiria a privatização da COSAMPA e que o pessoal é contra a privatização da COSAMPA. Os deputados do PT, apesar de terem se dito contra a privatização, eles consideraram que o projeto seria aceitável se as emendas deles fossem aprovadas, o que não aconteceu, e por causa disso eles votaram contra. Mas foi essa a participação desses 2 partidos nesse projeto. No final de tudo, meus amigos, o que aconteceu foi que o projeto foi aprovado. Depois ele foi aprovado também em segundo turno, nesse mesmo dia à tarde, e o governo Hélio Barbalho conseguiu o que ele queria, que foi permitir esse reordenamento dos serviços de saneamento das cidades do Pará, e criou os blocos, né, de municípios, que depois foram leiloados, e a EGEA ganhou todos eles, né? Ganhou todos eles, e hoje a EGEA e a Águas do Pará, né, que é a empresa que ela criou, está ganhando bilhões, como a gente viu no documento deles, e o serviço para a população está cada vez pior. Existe alternativa? Existe alternativa. É difícil? Também é difícil, mas o que nos resta é lutar, né? É lutar para reverter isso. Existem alguns caminhos. Eu sei, por exemplo, que a vereadora Marinor Brito, também do PSOL, que agora está concorrendo a deputada estadual, ela montou uma comissão para cobrar explicações da Águas do Pará e para tentar pressionar a Águas do Pará a oferecer um serviço melhor para a população, né? Eu, pessoalmente, eu ainda acho pouco. Eu acho que a gente precisa pautar a reestatização da COSAMPA e a quebra desse contrato com a Águas do Pará, porque é um contrato, como a gente já viu, danoso para a população, né? Um contrato que é muito bom para a empresa e é péssimo para a população. Existem algumas alternativas que eu quero tratar melhor em outros vídeos. E uma delas é uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse termo é chato, é difícil, mas essa ADI, como se chama, ela foi proposta pela rede e por uma associação de empresas públicas que prestam serviço de saneamento e água para os municípios do Pará. Essa associação e a rede, Partido Rede, elas entraram no STF defendendo que a aprovação dessa lei, essa lei que a gente viu hoje, ela foi inconstitucional. Ela não deveria ter sido aprovada porque ela fere alguns dispositivos da Constituição e algumas decisões do próprio STF. Essa lei está para ser julgada. Na verdade, desde o ano passado, ela está dentro da gaveta da ministra Carmen Lúcia, que é relatora desse caso. Então, um advogado veio falar comigo hoje e disse que se a Carmen Lúcia resolver considerar que essa lei foi inconstitucional, a consequência direta disso é que o leilão que deu à EGEA o serviço de água e saneamento no Pará também vai ser considerado ilegal. Então, seria uma forma de, juridicamente, bloquear a privatização do serviço de água e saneamento. Mais uma vez, é uma alternativa, é possível, é difícil, mas eu acho que é possível a gente fazer essa disputa jurídica e também política
para criar uma correlação de forças que pressione o STF e pressione os políticos do Pará a reverterem essa privatização que foi péssima, que é péssima para a população do Pará. Eu espero falar sobre isso mais vezes aqui no YouTube e também nas minhas outras redes sociais. E se você quiser que eu continue falando sobre isso, e eu espero que você queira, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E se você quiser me ajudar ainda mais, porque você pode imaginar que fazer esse trabalho é um trabalho cansativo, exige meu tempo, exige minha atenção, e a forma de remunerar esse tipo de trabalho é apenas com a sua doação. Então, se você quiser me ajudar e doar qualquer valor, eu te convido a fazer uma doação ali no Apoia-se ou pelo Pix, se você preferir. O Pix está aparecendo na tela, em algum local da tela. Uma outra forma de ajudar o canal é se tornando membro do canal. E se você for membro, você vai ter direito também a acesso antecipado a alguns vídeos e também a alguns vídeos exclusivos que eu vou publicar só para os membros do canal. É isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Vamos junto e vamos defender a reestatização da Cozampa e a melhora do serviço de água e de saneamento no Pará inteiro.